Caros estudantes, trazendo aqui então a discussão sobre a unidade 1 e a unidade 2. Unidade 1, que é a história da arqueologia, o histórico do Brasil, a ênfase no período da escravização, que é o nosso período que estamos trabalhando. E na segunda unidade, as escolas e as discussões teóricas sobre capitalismo e escravização dentro do campo da arqueologia. A gente vai usar dois textos aqui, porque o outro texto vai ser apresentado pela colega. E esse primeiro texto, então, é o texto do Funari, que trata exatamente dessa periodização da arqueologia. Então, a arqueologia, que a gente chama de arqueologia científica, ela começa como arqueologia histórico-cultural, ainda no século XIX, vem se desenvolvendo no esteio do evolucionismo e tal, e traz com ela toda essa caracterização desse contexto mais europeu de pensamento. Então, a arqueologia histórica é uma arqueologia nesse tempo e a posteriori, ainda hoje, muitos ainda professam, dentro do histórico-culturalismo, uma visão muito eurocentrada da organização do tempo e tal, onde as comunidades indígenas, por exemplo, e mesmo as comunidades africanas, são consideradas comunidades pré-históricas, e hierarquicamente num contexto, ao posicionamento em relação a arqueologia e fruto disso a própria história. Essa arqueologia histórica cultural vai se estender até mais ou menos os anos 1960, quando começa um movimento que se chama processual, ou da arqueologia processual. E a arqueologia processual vai trazer, através a nova arqueologia, onde eles vão tentar identificar uma outra forma, buscando, na realidade, transformar a arqueologia numa ciência mais científica, buscando a constituição de leis da arqueologia, que possam ser usadas pelos arqueólogos para a interpretação dos processos de regularidade do comportamento humano. Assim como eles pensavam, essa arqueologia processual ela vem fortemente, bate profundamente na arqueologia anterior, exatamente pelo contexto antropológico e o surgimento dela nos Estados Unidos, e trazendo a antropologia para dentro do contexto da arqueologia. Ela vai ser, de certa forma, contestada pela arqueologia pós-processual, que é uma arqueologia que vem depois, é fruto de todo esse movimento da pós-modernidade, que vem sendo discutida em todas as outras ciências humanas, e esse pós-processualismo vai trazer uma ideia de uma forma plural de interpretações. Então, pensando assim que o humano é um ser simbólico, então o contexto do simbolismo é fortemente colocado nela. O Funari, então, ao olhar para esses três campos, ele vai olhar a arqueologia histórica dentro disso, pensando que lá, essa arqueologia histórica, então o Funari, olhando para essa arqueologia histórica, ele vai pensar também que essa arqueologia histórica cultural, por exemplo, ela nasce na questão bem colonialista e baseado na ideia das nações, que busca a identificação e a identidade das nações, obviamente das nações europeias. A arqueologia histórica também nasce assim, no contexto global lá na Europa, e depois vem para a América. Na América, então, fruto das ações, por exemplo, dentro do próprio histórico-culturalismo, que estava ligado a uma perspectiva mais social da arqueologia, vai verificar, então, que existe um outro contexto que não só das aristocracias, essas aristocracias europeias, a origem delas, mas também das próprias comunidades locais e as comunidades trazidas para cá, como o caso dos escravizados e dos indígenas. E vai, então, tentar mostrar essas origens dentro do contexto dessas relações históricas, ou seja, com a presença do letramento, das escritas, da questão da escrita, mostrando essas relações dentro do contexto da América. Essa arqueologia também, obviamente, histórico-cultural, ela vai passar, a arqueologia histórica sofreu a pressão do processualismo, e vai mudar, então, o seu enfoque, olhando mais
com muito mais potência a presença antropológica, né, do pensamento da história oral, de todos esses caminhos mais antropológicos de construção da história, e essas pessoas ainda existentes com mais idade, sendo sobreviventes e tal, contando essas histórias que participam do contexto da construção dessa arqueologia, e na virada pós-processual, ela passa então a olhar politicamente para os caminhos tomados pelos grupos, ou seja, ela passa a se associar politicamente com isso. Então essa arqueologia contextual, que seria a arqueologia pós-processual, ela vai ter um contexto muito fortemente calcado pela política, pelas ações políticas, pelos direitos humanos e por todo esse caminho. Então a arqueologia histórica, assim como qualquer parte ou parcela da arqueologia, vai sofrer essas interferências. Esse é o pensamento de Funari. Bom, o Lúcio, ao olhar para essa arqueologia no contexto atual, né, o Lúcio Ferreira, ele vai perceber, né, que essa arqueologia contextual ela está sofrendo uma outra pressão, que é da arqueologia pública, como o próprio Funari colocaria, né, coloca no seu texto, e ele vê essa pressão dentro do contexto, que é de uma arqueologia comunitária. Tá? E ele vai perceber que essa arqueologia comunitária, então a arqueologia histórica está sob fogo cruzado. O que é esse fogo cruzado? Por ter esse nascedouro lá na arqueologia colonial, né, ela criou exatamente, deu sustentação, justificativa científica, digamos, para as divisões sociais e as colocações da falta de desenvolvimento cultural dos grupos africanos, dos grupos autóctones, né? Então, nessa encruzilhada, nesse sufoco da cruzada, né, desse fogo cruzado que ela está sofrendo, ela vai dar um salto, então, no sentido de buscar uma nova arqueologia, que é uma arqueologia mais comunitária. Né? E por que comunitária? Porque ela se envolve com a comunidade para a constituição do seu próprio caminho. Né? E ao se envolver nesse caminho, então, de saída desse fogo cruzado, ela vai se inspirar nas relações que ela constrói da própria arqueologia por essa metodologia comunitária, ou seja, onde a própria comunidade que está sofrendo o processo, sofrendo não é a forma de dizer, mas que está convivendo com o processo da arqueologia, pode interferir no processo de construção do próprio projeto, das metodologias, virando um arqueólogo junto com o próprio arqueólogo e possibilitando uma pesquisa que tem um sentido para essa própria comunidade. Então ela passa a ser uma arqueologia mais comunitária e vai, com isso, conseguindo sair desse fogo cruzado. Essa arqueologia comunitária, hoje, ela tem propostas muito amplas, né, trabalhando com sistemas muito variados, dependendo da localidade onde ela está constituindo, assim, trabalhando com operários, se trabalhando com centros urbanos, se trabalhando em espaços de ex-escravizados e assim sucessivamente, conforme a comunidade com quem ela está se envolvendo, ela vai criar sua própria dinâmica e trazer todo esse universo simbólico dessas comunidades de uma forma mais ampla, baseada na própria construção que a comunidade faz. Ou seja, assim a arqueologia sai da condição do fogo cruzado para uma tomada de posição que vai romper com o sistema colonialista, né? Vai romper com essa modelação colonialista e vai possibilitar que a cultura material dessas populações seja implementada e dinamizada pela própria população, né, que está ligada a ela. Né? Esse é o caminho, então, de saída desse fogo cruzado que a arqueologia teria tomado. Rapidamente, falando desses dois textos, podemos apresentar assim.